Bom, hoje a gente vai dar um mergulho direto naquela que é, sem dúvida, uma das teorias mais densas da psicanálise, a de Jacques Lacan. Essa estética turbulenta e meio onírica do Van Gogh que estamos usando não está aqui por acaso não, viu? Ela é literalmente um mapa perfeito para a gente navegar pelas profundezas, por essas águas meio caóticas da mente inconsciente. O nosso objetivo nessa análise de hoje é desvendar, passo a passo, a mecânica oculta do desejo humano. Uma mecânica que, por incrível que pareça, tem uma estrutura tão rigorosa quanto a nossa própria linguagem. Para começar a entender tudo isso, olha só o que diz essa citação fundamental do Lacan. A premissa básica dele é que o falo atua estritamente como um signo velado de latência, ou seja, ele inaugura sua própria função exatamente porque ele desaparece. Eu sei, à primeira vista soa super contraintuitivo. Como assim algo funciona porque sumiu? Mas a grande sacada é que essa ausência é, na verdade, o motor principal de absolutamente tudo que a gente pode significar ou dar nome no mundo. E para não nos perdermos nessa jornada conceitual, que é bem complexa, a gente vai passar por 4 pontos estruturais. Primeiro, o falo como significante. 2, o demônio do pudor. 3, a divisão do sujeito. E, por fim, 4, o desejo do outro. Então bora lá para o nosso ponto de partida. Seção 1, o falo como significante. Aqui a gente vai entender como o sentido das coisas é, de fato, içado e gerado dentro da mente. E aqui tem um detalhe fascinante. Lacan pega emprestado esse termo bem específico, Aufhebung, que significa basicamente uma suspensão, uma espécie de içamento. É um jeito muito paradoxal de explicar como um significante ganha o seu poder supremo justamente porque ele some da nossa vista. Para que algo se torne um significante puro, a presença material daquilo precisa ser elevada, suspensa, deixando para trás só a marca, só o rastro. É muito louco pensar nisso, mas é a perda que cria a nossa capacidade de simbolizar. O que nos leva à nossa segunda parada. Seção 2. O demônio do pudor. O que será que acontece quando esse véu, que cobre o significante, ameaça ser levantado? Bom, a resposta é uma barreira de defesa imediata. E é aqui que a coisa fica bem interessante, porque Lacan faz uma referência visual e mitológica muito rica. Ele traz para a conversa os antigos afrescos da Vila de Pompeia e a figura do pudor, o famoso demônio de Aidos. E só para deixar claro, não estamos falando de um demônio no sentido religioso da coisa, tá? É uma força estrutural. Ela surge de uma forma avassaladora no exato momento em que o falo é desvelado. Então, o pudor aqui não é só uma emoção que a gente sente. Ele é uma reação quase automática do nosso psiquismo para preservar esse véu. E isso ilustra de um jeito brilhante como essa força mítica atua na nossa cabeça. Na prática, esse demônio vira uma barra rígida, uma barreira impenetrável. Ele literalmente marca o significado com o que a gente chama de mão do pudor, selando de vez o destino desse significado como uma, digamos, cria bastarda da cadeia significante. Em termos mais simples, cria-se um muro separando o significante daquilo que é significado. Isso garante que o núcleo da coisa continue escondido e que a nossa linguagem continue funcionando do jeito que deve. Entrando agora na nossa terceira parte, seção 3, a divisão do sujeito. É aqui que a gente aborda a consequência permanente e super profunda dessa barreira que a linguagem impõe no indivíduo. E aí a gente esbarra neste termo absolutamente crucial na psicanálise. Spaltung, a clivagem, a divisão. Olha só, a divisão do sujeito não é um acidente de percurso, tá? É o resultado direto e inevitável de sermos instaurados pelo significante. Porque, a partir do momento em que o ser humano precisa entrar nesse mundo da linguagem e precisa usar palavras para representar a si mesmo, ele fica fraturado para sempre. Nunca mais vai existir uma totalidade. A linguagem, literalmente, divide o ser. É o preço do ingresso para falar. Lacan vai além e detalha 2 condições bem estritas para essa instauração do sujeito. Primeiro, para conseguir designar o próprio ser, o sujeito precisa barrar aquilo que ele significa. Segundo, aquela parte orgânica, o lado vivente no ser humano, recebe o que chamamos de marca do recalque originário, o Urverdrängt. É exatamente através dessa marca, dessa repressão primeva, que o nosso inconsciente passa a se articular inteiramente como uma linguagem. A nossa biologia bruta cede espaço, cede o palco para a estrutura dos significantes. E toda essa teoria nos deixa com um contraste até um pouco irônico, para ser sincero. De um lado a gente tem a miragem romântica, né? Aquele desejo quase gramatical de ser amado de forma pura, apenas por si mesmo. Mas, psicanaliticamente falando, se a gente alcançasse isso, o discurso humano seria abolido. Game over para a linguagem.
Do outro lado da moeda, temos a dura realidade. O indivíduo vivo carrega essa marca do recalque originário. E o fato é que não existe comunicação, e nem mesmo desejo, sem essa marca incontornável que estrutura o nosso inconsciente como linguagem. E assim a gente chega à nossa quarta e última parte: o desejo do outro, buscando a razão velada. Vamos ver como isso se constrói agora que alcançamos o destino mais profundo de toda essa teoria: o lugar do outro. Neste ponto, os textos fazem uma analogia quase matemática. O significante não é um símbolozinho passivo. Ele funciona como um algoritmo. Lacan usa inclusive a expressão média e razão extrema da divisão harmônica. O que ele quer dizer com isso na prática? Que o falo é essa fórmula oculta, a proporção exata que dita o compasso e dá a razão fundamental para que o desejo exista. Só que tem um grande porém estrutural nessa história toda. É um problema que afeta todo mundo. É totalmente impossível encontrar o próprio significado de forma isolada, olhando só para dentro. O acesso a esse significante vital exige que a gente vá buscá-lo lá no lugar do outro. Mas a pegadinha é a seguinte: mesmo quando a gente chega lá, ele continua velado. Ele não pode ser capturado. Ele tá ali só como o motor, a razão do desejo que impulsiona o outro. É uma busca infinita e, por definição, orientada para fora. E para não ficar só na abstração linguística, vale lembrar que tudo isso tem raízes muito precoces lá no comecinho do nosso desenvolvimento. A teoria confirma essa função através daquele fato observado pela psicanalista Melanie Klein, de que a criança já apreende, logo desde a origem, que a mãe é quem contém esse elemento fundamental. A mãe, que ao lugar desse outro primordial, é inicialmente imaginada como a detentora absoluta daquilo que falta. E é exatamente isso que cria aquela dialética que rege praticamente todo o nosso desenvolvimento psíquico. Temos de um lado a demanda de amor, que fica lá procurando a completude absoluta daquela primeiríssima ilusão, procurando algo incondicional e total. Mas o que a gente tem na prática, no dia a dia, é a experiência do desejo. Uma experiência que nos obriga a navegar por essa falta estruturada e a lidar o tempo todo com esse significante que se recusa a aparecer por completo. Com isso, a gente chega ao que talvez seja a conclusão mais dura, mas ao mesmo tempo mais libertadora da teoria de Lacan. A grande imposição que a realidade psíquica faz pra gente é o reconhecimento do outro. Mas presta atenção, não é o reconhecimento de um outro pleno, perfeito, que tem todas as respostas. É reconhecer que o outro é, ele próprio, um sujeito tão dividido pela clivagem, pela mesma espaltem da linguagem, quanto a gente. Ninguém detém aquele objeto mágico. No fim das contas, estamos todos operando a partir da falta. Então, para fechar essa nossa análise de hoje, considerando todas essas evidências de que nós somos de fato moldados pela ausência e de que o nosso inconsciente gira inteiramente em torno desse significante velado, fica no ar a grande questão. Como é que essa engrenagem complexa, que se baseia em ficar buscando o que nos falta em outro sujeito que é igualmente fraturado, molda a realidade? Como isso afeta cada passo, cada escolha e cada relação que a gente constrói ao longo da vida? É com essa reflexão pesada, porém fascinante, que eu deixo a gente pensar um pouco mais. Até a próxima.